Eu percebi, e isso já é uma satisfação, que conforme eu tô ficando velho, eu tô começando a errar o nome das coisas. Eu fui ver uma peça que chama Pi, Panorâmica Insana, que é com a Leandra Leal. Tá, e tal, com a Cláudia Abreu. E você errou o nome dela, né? Eu errei o nome. Eu passei a semana inteira falando pro Vitor que a peça era com a Andréa Beltrão. Antes de entrar na peça, eu falei no stories que a peça era com a Andréa Beltrão. E aí, quando eu saí da peça, e eu vi um story de uma menina falando, não é Andréa Beltrão. Só ali eu me dei conta de que não era Andréa Beltrão, apesar de eu ter visto a Cláudia Abreu e saber que era a Cláudia Abreu. Sei. Eu tô ficando muito... Isso é da velhice. Eu fiquei falando Maria Casadevel. E aí, numa reunião do livro, não sei o que, da Maria Casadevel. E aí eu via que todo mundo tava meio sem graça, assim, na reunião. Aí depois o editor virou e falou assim, Casadevel. Aos poucos eu tô revisitando as pessoas que eu visitei no primeiro ano do canal, que como vocês sabem foi o ano que eu tirei pra aprender a fazer vídeo. Todas as cagadas que ia dando eu ia tentando resolver, e agora eu tô voltando pra valer, como é o caso desse encontro maravilhoso com a Camila Frender. Esse grande encontro. Série Grandes Encontros, né? Amigos, né? Eu devia ter feito assim, AMI pra você, GOS pra mim. Gosto, muito pouco. A última vez que eu vim aqui, essa garota, ela tava pra dar à luz. Estava gravidinha. Não é? Eu tava de 8 meses. Ai, que amor, tá vendo? Aliás, quando o vídeo saiu... Gente, agora o neném já tá com 8 meses. Cara, isso tem que dizer alguma coisa. Meu Deus. Isso é uma coisa muito mística. Gente, vamos jogar no bicho? Não, é errado, não joguem no bicho. Eu vim dividir com a Frender e com vocês um tema que a gente sempre volta na nossa vida, né? Sempre. A gente fala disso no Twitter, aí um manda áudio pro outro falando eu fiz de novo, eu cometi novamente essa gafe, essa questão. Que é, a gente tem mania de dar satisfação pra estranhos. Sem parar pra qualquer pessoa. Sem necessidade, a pessoa não te perguntou. E a pessoa não tá interessada. Não, e você tá ali falando sem parar. E você continua falando. Eu já... É horrível. Antes até da gente engrenar, por favor, se inscreva no canal, porque você também tá convidado a participar da Dou Satisfação Anônimo. Também acho. E se você comentar alguma coisa, a gente vai lá comentar o que você comentou. Porque dando satisfação. A gente não vai ficar, poxa, ele vai falar e a gente não vai responder. Vamos retomar aí com ele, o que ele disse, ou ela. Então acho que tem que começar, né? Oi, meu nome é Álvaro e eu sou um doador de satisfações anônimo. É isso. Eu tô há 9 horas sem dar satisfação pra ninguém. Eu fui no Outback com o Vitor, meu marido. Miraculosamente estava vazio. E aí mandaram a gente sentar numa mesa tal, que era num canto e eu não gostei. E do lado tinha várias vazias. Aí a gente levantou e sentou na outra. Mas eu tava incomodado com aquilo, porque eu falei assim, não pode. Eu preciso comunicar. A autoridade me sentou aqui, como que eu estou questionando? Veio uma moça e falou assim, vocês vão ficar nessa? Ela apenas falou isso. Porque ela queria trocar os talheres que estavam na outra mesa pra essa mesa. E beleza. Aí ela pegou os talheres e ela veio colocando e eu falei assim, porque ali no canto eu achei que tava muito apertadinho, não sei o quê. Aí o Vitor, ela já foi. Para, por favor. Ela tinha ido embora, ela me deixou falando sozinho. Sabe o que é o mais triste de restaurante? Que eu fico muito sem jeito. Quando você não comeu o prato todo e o garçom pergunta se estava ruim. Eu fico muito arrasada, porque às vezes não tá ruim, e daí você tem que ficar falando, não, eu como pouco mesmo, tava muito bom. Eu amei o risoto, tava maravilhoso. É que toda vez eu venho aqui, eu como só eu, a pessoa não quer a pessoa não, eles, assim, tipo, na dúvida, não fala. Tá ok, ele só quer saber, o molho tá ruim, tem muita pimenta, só isso. Se não é isso, mas não dá. Cala a boca. Cala a boca. Essa semana teve a pré-estreia do filme do Esmir Filho, alguma coisa assim. Eu entrei no cinema, na sala e saí pra pegar pipoca, já tô dando mais satisfação. E tava na fila pra entrar de novo. Uma moça me viu e falou assim, desculpa, você tá acompanhado? Não sei por que ela queria saber isso, mas ela só queria saber isso. Tipo, era sim ou não. E eu falei assim, é que eu já tava lá dentro, pra quê? Cala a boca. E aconteceu a mesma coisa. Ela assim, tipo, apenas se afastou e foi perguntar pra outra pessoa, você tá acompanhado? Porque assim... Você acha que as pessoas ficam com medo? Não sei. Pai, é louco. Por que tá me contando tudo isso? Acho que eu vou embora, né? É mais forte do que eu, cara. Eu te entendo.
A minha pior dessa foi, eu tinha acabado de dar à luz, aí eu fui na médica, porque você vai fazer o pós-parto, né? Uhum. Aí eu cheguei, a sala de visita tava... A sala de quê? De espera. De espera, tava vazia. Sentei num sofá. No que eu sentei nesse sofá, eu achei ele baixo pra cesárea que eu tinha feito. Eu fiquei com dor. Só que nisso saiu uma pessoa do banheiro e sentou do lado do sofá. E eu não podia ir pra poltrona, porque ia ser muito chato. Por que ela levantou? Aí eu fiquei nesse duelo mental uns 5 minutos, sentindo dor no corte. Daí eu virei pra moça e falei, eu acabei de fazer uma cesárea, então eu vou sentar ali na poltrona. Só que pra piorar, a mulher olhou pra mim e falou assim, sorry. Ela era gringa. Eu não fiquei quieta, eu falei, I just had a baby. Eu fui bilíngue na satisfação. Isso é um grau só muito avançado. Sentado na poltrona. E o fato dela ser gringa ainda deixa mais grave, porque os gringos tendem a ter menos interesse e paciência ainda. Eu acho que ela ficou com medo de mim. Porque... O Vitor, ele sempre fala, ele fala assim, meu, é impressionante, você não consegue controlar a sua necessidade de explicar para as pessoas. Mas isso é terrível, porque ele não é, o Tui é igual a gente. Ah, então. Aí então é são dois, sabe? Super ali, puta, e agora? O que a gente faz? Então vocês dois são um casal DS positivo, doador de satisfação, sim. Eu sou DS positivo e ele é negativo. Meu Deus, é difícil. É mais difícil o seu caso. Ou não, porque o Vitor pode te cortar. Ele fala, né? assim, cala a boca, Não, meu, por que você tá falando? A Cami está pra lançar um livro. Estou. Que é sobre satisfação. Não, aquela bem louca. Sobre o que é seu livro? É sobre vida adulta. Aquilo que todos nós achamos que temos, mas não temos. Ele chama Adulta Sim, Madura Nem Sempre. Esse título é muito maravilhoso. Ele é uma continuação do De Repente 30? É De Repente 30 não? Enfim 30. Enfim 30. De Repente 30 é o quê? É um filme? É um filme. Até o editor que falou uma época, por que não põe De Repente 30? Mas é um filme, parece que eu tô chupinhando, né? Daí ficou Enfim 30. Ó, pra que eu falei isso? Totalmente desnecessário, desculpa. Ainda achei o editor no vídeo. Bruno, te adoro. Eu acho que ele é uma coisa um pouquinho depois, sabe? Uma coisa mais velha, assim. Mas ele tem muito do Enfim 30 ainda. Porque você vê, você cresceu, você tem mais responsabilidades e tal, só que você continua... Sei. O que eu penso é que eu morro de medo de escuro até hoje. Eu também. Então, aí eu penso, o menino cresce um pouco, vai acordar com medo de escuro. Eu vou falar o quê? Ai, que bom que você tá acordado. Tava louca pra ir no banheiro, vamos comigo? Eu amo ler livro de crime, que também é horrível pra isso. Não se ajuda, né? Eu amo ver filme de terror. Eu fui ver aquele lá, Hereditário. E o meu medo, que o Vitor pega... A gente deita, o Vitor dorme em um segundo, né? Meu, você não fica com medo dele? Já fiquei com medo dele, óbvio. Várias vezes eu fico com medo do Tui, tipo, e se ele acordar possuído? Você não sabe que um dia o Vitor virou, assim, a gente deitado, ele olhou pra mim e fez assim, na minha cara. Aí eu falei assim, que é isso? Que você fez? Feitiço? Você tá maluco? E ele teve um treco de tanto rir. Meu Deus, eu tô apavorada. Como assim? Aí eu olhei e falei assim... Eu começo a ter sintomas. Eu fiquei dias com isso na cabeça. Todo focado, né? Sim, ele tem zero medo de filme. Zero, assim, zero. Ah, eu odeio gente assim. Eu também. Eu tenho medo de olhar a babá eletrônica. Porque você tá mal bem, o bebê tá lá dormindinho, relaxadão, aí de repente você olha e ele tá assim, ó. Meu, e naquele luz pra escuro, fica com o olho brilhando. Você olha, tipo... Quando sai seu livro? Sai em outubro. E... Tá aí estourando, hein? Ai, gente, quando você piscou, tá lá. Exato. E é isso. Ué, 8 meses se passaram e tá aí o Arthur. Depois de 8 meses a gente viu o resultado. Eu não consegui, desculpa. Eu acho que todo lugar eu tenho que citar é o Tchan. Eu acho também, eu fiquei arrasado. Você viu que o compadre saiu do Tchan? Não, menino. A prova definitiva de que o Brasil não deu certo. O compadre saiu do Tchan. O que será que ele vai fazer, né? De repente ele vem com uma coisa nova aí pra gente. Talvez depois de 9 meses a gente veja o resultado. Acho que vem coisa boa por aí. É uma hashtag. Ou ele vai visitar todos os países sobre os quais o Tchan cantou, de repente. Ai, que sonho, Egito. O que mais vai ter? Japão, que tinha o Arigatchan. Eu canto o Tchan pro bebê, né? Óbvio. Não, pera aí, a gente já vai falar disso. Só deixa eu encerrar isso aqui. O Tchan, ele era muita apropriação cultural, né, cara? Completamente.
Completamente. E elas de oriental. E elas faziam assim, Imagina gente. a problematização Não que ia ter pode, hoje. Nossa, meu Deus do céu. Mas peraí, conta, você canta Eu Te Amo pro bebê? Eu canto porque eu descobri que quando eu falo Habib, ele ri. E eu ralando chai, ralando chai. Olha o Kibe, ele ri. Eu fico o dia inteiro falando Habib, Ai, do que Kibe fofo. pra criança. Super apropriado. Então isso é bem o livro, como você é madura. Você consegue fazer um bebê rir, mas falando olha o Kibe. Eu não peguei só a parte de maternidade, mas tem maternidade lá, tem pós-parto, mas tem tudo de vida adulta. Tem casamento, morar sozinho, trabalho, relação com dinheiro, que, né? Que é tipo, difícil pra muita gente. Você só percebe que você é adulto de verdade quando você precisa de um contador. A gente vai se transformando nos nossos pais. Nossa, cada dia mais. 26 de julho, a minha mãe me mandou assim, 17 de agosto, às 21, irei ao teatro. 17 de agosto. Não é muito linda? É muito. E ela explica ainda, assistir o balé Romeu e Julieta com a Antônia. Olha o tamanho da satisfação que ela vai fazer em 17 de agosto, que eu nem tô vendo. Como é o nome da sua mãe? Magali. Ai, meu Deus, um beijo pra Magali, Magali é maravilhosa. muito. Olha, Você falou que a sua mãe sabe tudo da academia. A minha mãe é a minha personal. Ela é. E Por quando quê? eu faço o treino dela, eu fico quebrada. Juro. Acho que eu fiquei tão parada porque eu não treinei nada grávida. E ela não, ela tá na maromba ali, né? 60 e poucos, mas marombando. Aí ela vai na academia, ela sabe todos os aparelhos. Porque ela não tem vergonha de perguntar para as pessoas. Eu tenho um problema na academia. Porque se eu pergunto alguma coisa para um personal, e aí, para um dos professores lá, e aí no dia seguinte ele quer vir falar comigo, e às vezes eu tô com o fone, e eu vou dar o quê? Satisfação pra ele, é um inferno. Eu já cheguei a seguir uma pessoa que tinha o biotipo mais ou menos parecido com o meu pra eu entrar na máquina e já tá regulada. Eu não precisava chamar o professor e ele ficar tipo, você quer mais alguma ajuda? Não, sabe o que é? Que essa máquina eu nunca fiz, mas as outras eu já fiz. Inclusive eu tive aqui na quarta-feira, sabe? Aí eu evito isso. E com a minha mãe é ótimo, porque ela é muito rainha da maromba. Você fez como pra escrever um livro e criar um bebê, assim, na verdade, eu escrevi, né? na licença maternidade, né? Que quem é freela não tem licença, né? Com licença, você que tem, irado, mas deu, assim, enquanto ele dormia, eu escrevia. Mas enquanto ele dormia, você não tinha que estar dormindo também? Esse é o papo, né? Mas Não rolou. dizem? Tô bem cansada. Volta lá no primeiro Nossa, vídeo, olha o que eu bati. você emagreceu pra caramba. Emagreci. Mas eu acho que eu emagreci Foi amamentando. intencional ou foi porque Não, a vida de zero. mãe? Foi vida de mãe. Comecei a escrever, ele tava com 3 meses. Os primeiros 3 meses eu acho que são os mais punks, porque ele mama a cada 3 horas, 3 meses. 3 minutos, eu achei que você ia falar. Morrendo de fome. Mama de 3 em 3 horas, então imagina 3 minutos. Escreve uma frase e não tem. Mas aí depois que passa os 3 meses, ele, tá vendo? Você chegou e dormiu. Nossa, e tá dormindo até tá lá. agora. Lindíssimo. Eu tava aqui, ó. Lindíssimo, dormiu tudo. Lindíssimo. Cara, ele é muito fofo, gente. Eu tive o privilégio de ver a carinha do Arthur, porque você preserva ele de redes sociais, você não mostra a carinha. Não mostra. Eu Ele espero é pra muito ver fofo. se ele vai curtir e ser aparecido. Será tipo, que ele vai puxar a mãe, né? Ou vai ser tipo o pai, né? Pois é. Que também é todo misteriosão. Quando você faz, porque você faz muitos stories e eu acompanho pelos stories, muita gente que tá assistindo a gente provavelmente também. Quando você faz stories, o seu marido tá em casa? Tá. Porque dá a impressão de que você tá sempre sozinha. Então, um menino até me escreveu falando, você ainda é casada? Você parece mãe solteira. Tá, se eu tô na cama, ele tá aqui, assim, ó. Entendi. Mas ele não liga. Como a gente encerra, será? E se a gente encerrar dando satisfação? Tipo, a gente vai ter que encerrar esse vídeo, porque, gente, acho que o Arthur chorou e tal, mas não é pra você ir, aqui, sabe? Uma coisa assim. Sim, vamos lá. E pra encerrar esse vídeo, porque assim, pessoal, eu tô dando um tempo do Alvaroquê, tá? Eu fiz muitas vezes, eu acho que o segredo da vida é você sair de cena antes de você enjoar. É verdade. E dizer isso já é uma satisfação. E eu também adorei, tá, participar e tal, mas eu vou ter que ir, mas
porque o Arthur acordou. Exato. Mas fica aqui, não é porque a gente terminou de gravar o vídeo que você vai embora, entendeu? Não, eu Você inclusive... ficar. Não, na verdade eu preciso ir porque, assim, a faxineira faltou essa semana. Então eu tenho que limpar. Acabou.